meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram no título, eu vou estar fazendo meu diário de gravidez. Esse é o diário de gravidez mais atrasado que eu já vi na minha vida, de verdade. Porque primeiro e segundo trimestre já passaram. Como vocês sabem, quando eu comecei o canal, no meu primeiro vídeo eu expliquei, eu já estava grávida, já estava, né, minha barriga já estava bem grande. Já estava não, está, né? E eu não fiz, né, diário de gravidez e nada. Como eu vou fazer agora do terceiro trimestre, eu pensei o seguinte, é legal eu fazer um resumão, pelo menos, do primeiro e do segundo, e compartilhar essa experiência com vocês, sabe? Porque aconteceu bastante coisa assim. Aconteceram coisas, eu acho legal a gente compartilhar isso. Quem são as mamães também, comentem aí tudo, sabe? O que vocês acham. Eu acho bom saber essas experiências. Então eu separei aqui, eu fiz até algumas anotações, porque pra lembrar de tudo, né? Pra lembrar direitinho como é que começou tudo, os primeiros sintomas, tudo que eu senti. Então, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Ativem o sininho, deixem aquele like e comentem também o que vocês acham, que tipo de vídeo vocês querem que eu traga. No primeiro trimestre. Gente, como que eu descobri? Foi muito louco. Eu viajei pra Campos e eu e o Jonathan, né? Eu sempre tive vontade de viajar pra lá. Melzinha tá aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Ela não me deixa gravar quieta. E eu sempre tinha vontade de viajar pra lá, então o Jonathan me levou e eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí, quando eu descobri, foi assim, na verdade, quando eu descobri a gravidez, eu já estava com 7 semanas e 3 dias, então eu já estava com quase 2 meses de gestação, então é bastante tempo. No começo, as primeiras coisas que eu tava sentindo, eu sentia aqueles... eu só tava, tipo, com muita fome, muita fome, muito sono. Eu sentia um sono, assim, mas eu achava que podia ser um cansaço mesmo. Só que, não, né? Eu pensava que, tipo, que esse cansaço era só, tipo, devido a trabalhar e tudo. Talvez não tava... Eu sempre fui de dormir mal, então talvez tava acumulando isso e não tava me fazendo bem. E outra coisa que eu tava achando estranho, que meu corpo tava muito largo. Tava achando minha cintura, que eu tava perdendo muita cintura. Mas assim, eu sempre fiz academia, então eu achava que porque eu tinha parado já tava um bom tempo parada, não tava... não, o meu corpo eu tava engordando, pra mim era isso, eu tava engordando e acabou. Então, tanto que eu tinha comprado cinta, nossa, eu tava me esmagando na cinta e não sabia que eu tava grávida. Por que que eu não desconfiei, não tive aquela desconfiança absurda? Porque eu sou muito atrasada, eu não tenho aquela menstruação assim bem reguladinha, sabe, bem bonitinha. Eu sou uma pessoa muito atrasada. O Jonathan chegou agora, a Mel tá lá correndo. Eu sou uma pessoa muito atrasada, então eu falei assim, tá atrasado pra mim, porque mais um mês de atraso, né? E eu tinha parado de tomar o anticoncepcional porque eu não estava me sentindo bem. Tava começando a ter umas reações, sabe? Aí eu falei, eu vou dar um tempo de tomar ele pra meu corpo dar uma limpada, né? Limpou bem. E aí eu acabei fazendo isso e sendo assim, ou seja, né? Eu acho que tinha uma semana que eu tinha parado de tomar o anticoncepcional e eu engravidei, sabe? Não precisou de muito tempo, assim, pra... até sair do... Não, foi parar de tomar a batata. Então eu achei que realmente eu tava atrasada só e já era que ia descer. Aí eu comecei a sentir meus seios muito doloridos. Porém, quando descia pra mim, meus seios ficavam doloridos. Então, mais uma coisa que era normal. Meus seios doloridos, inchados. Não tava com enjoo, não tava com nada de enjoo, só muita dor de cabeça, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre teve dor de cabeça, porque eu tenho problema de vista, então era uma coisa até normal pra mim, assim, já sabia que eu ia ficar assim. Então, a dor de cabeça, o peito doendo, eu tive bastante cólica, então as cólicas gente, sério, menstruação pra mim é como doença, porque eu fico de 7 a 9 dias, é muito tempo, e com dor, é muita dor. Então, eu achava que era uma coisa normal, e foi passando as semanas. E isso eu saía com o Jonathan, bebia tudo, e nem imaginava que eu tava grávida. Quando foi,
acho que foi numa sexta-feira. Eu comecei a ficar muito desconfiada. E minha mãe já tava falando pra mim. Tava, filha, você tá grávida? Eu, não, eu tô engordando, não sei o quê. E ela, você tá grávida? E ela falou que ela observava muito que eu ia pra... Eu comia demais, eu tava comendo muito mesmo, sentindo muita fome, uma fome descontrolada. Nunca tive problema pra comer, porém tava meio descontrolada. Aí... Ela falou, né? Mas eu peguei e falei assim, não. E aí eu decidi fazer o teste. Teste de farmácia mesmo, normal. Pedi pro Jonathan comprar. Ele comprou. O primeiro teste, o primeiro que eu fiz, foi horário diferente, assim. E aí não apareceu nada. Eu falei, então o teste deu errado. E aí eu fui dormir e deixei. Quando eu olhei, o teste estava lá positivo. Ela tava assim, positivo. Aí, o que eu fiz? Eu pensei, o que eu faço agora, né? Eu conto pra minha mãe, não conto. Já acordei falando pro Jonathan que deu positivo, que ele ia ser pai, não sei o quê. E aí, eu achava que, assim, se um dia eu engravidasse, a minha mãe não seria a primeira pessoa que eu contaria. Eu ia me sentir, assim, meio que com medo de contar pra ela. E foi totalmente ao contrário. Ela foi a primeira pessoa que eu tive vontade de contar, assim, que eu precisava contar. Eu corri pra falar com ela, já fui chorando. E ela super tranquila, falando, mas eu te falei, não sei o quê. Muito tranquila, sabe? Foi maravilhosa comigo. E aí, fiquei naquelas, né, de tipo, será que é, será que não é? Aí eu falei, quer saber? Eu não estou, porque eu fiz o teste no horário errado. Vou comprar outro teste. Aí lá vai a Jonathan comprar outro teste. Fiz o outro teste, horário certinho, tudo bonitinho. Quando eu fui ver, positivo na lata. Gente, não dava nem pra respirar assim, ó. Subiu positivo de novo, aí eu já fiquei. Mas eu continuava em negação, falando que eu não estava grávida. Por quê? Eu não tava num momento muito bom da minha vida. A gravidez sempre foi uma coisa que eu quis muito pra mim. Muito, muito, muito assim. Gente, muito. Quando eu era pequenininha, novinha. Eu lembro que minhas irmãs, nós somos assim, tudo de diferença de 2 anos só. Então, eu tenho 25, a mais ela tem 27 agora. E eu sempre, quando eu era muito novinha, eu queria que ela fosse muito mais velha pra ela já ser mãe, pra eu poder ter um bebezinho ali perto de mim. Então, eu sempre gostei, eu sempre amei demais. E aí, né, ser mãe pra mim era uma coisa incrível. Porém, quando eu descobri, pra mim eu não tava no momento bom da minha vida. Então foi um choque assim meio que, e agora? O que que eu faço, entendeu? É uma coisa boa ou eu tô ferrada? E aí, foi passando, fui pro posto, né? Que daí, isso foi na sexta-feira, de madrugada. E aí no sábado eu já fiz o outro teste. Aí fui pra praia com o Jonathan. Fui pra praia com ele e com os familiares dele, né? Quando eu cheguei lá na praia... eu tive o meu primeiro desejo, assim, primeiro desejo real, que foi muito estranho. Só que, na verdade, eu não sei se foi desejo, porque eu não cheguei a colocar pra fora. Dizem que o desejo mesmo é quando você vomita, né? Mas eu fiquei com muita vontade de vomitar, porém não vomitei porque eu não queria vomitar. Eu tava na praia, como é que eu ia, sabe, virar pro lado ali e colocar pra fora, meu Deus. Então eu me segurei muito, só que foi pior, eu fiquei passando mal, tipo, o resto do dia. O pessoal tava comendo, acho que era... Eu não lembro se era batatinha com camarão. E aí eu senti vontade de comer pão de forma com batata frita, tipo, muito estranho de verdade. E aí eu comi, né, com aquela vontade. Gente, muito feio, porque as pessoas estavam comendo batata frita e eu fiquei, tipo... Eu falei que não queria comer nada porque realmente eu não estava com fome. Não tava com fome, sabe? A gente tinha acabado de chegar na praia praticamente. E eu olhei pra batata frita e eu falei, eu quero pão de forma com batata frita. E nós tínhamos levado pão. Então, eu plenamente comi o pão de forma com a batata. Pra mim estava incrivelmente maravilhoso. Maravilhoso, tipo, meu Deus do céu, que delícia. Não que seja uma coisa tão estranha, mas também não é algo que você vai, né? Ah, vou fazer batata frita pra comer com pão de forma. Não. Então, ou um ou outro. E não, eu comi com gosto, comi, ok. Daqui a pouco comecei a passar mal, queria vomitar. E aquilo ali eu falei, eu não vou vomitar aqui na praia, não vou passar essa vergonha. Só que foi pior, eu devia ter colocado pra fora, porque eu fiquei ruim o resto do dia inteiro e, enfim, não teve mais o que fazer, mas esse foi o primeiro desejo assim real. Na segunda-feira eu fui no posto
e fui fazer o teste. Aí quando eu contei pro médico, aí ele falou assim, você sabe que esse outro teste, porque eles fazem um outro lá também, sabe que esse outro teste vai dar positivo, né? Porque pra mim eu ainda achava que não era, que aquilo ali dava errado. Eu passei, tipo assim, o final de semana inteiro pesquisando qual era a possibilidade de dar um positivo falso. Só que aí a possibilidade maior é de dar um negativo falso, não um positivo. Tipo, positivo falso é muito raro, muito raro. Ok, peguei, falei, não, né, vou ver direitinho. Aí fiz o teste. Nossa, quando ele fez o teste lá, já tava muito mais, sabe, muito mais avançado, subiu muito rápido. Aí a gente começou a fazer lá a contagem da minha última menstruação, tudo, e eu tava tão nervosa que eu tava tentando lembrar de tudo, lembrar da data. Aí eu comecei a lembrar da data que poderia ter acontecido, que tinha sido na viagem. Então a gente fez as contas lá, pela conta do médico, eu tava com 7 semanas e 3 dias. E aí eu fui, já comecei a iniciar o meu pré-natal, aí teve uma complicação lá, porque eu não tinha ficha lá e não sei o que, eles tinham que abrir meu protocolo, foi uma coisa bem complicadinha, assim, chata. Mas consegui resolver e comecei o meu pré-natal. Com mais de 2 semaninhas, eu fui fazer a minha primeira ultrassom. Então, eu marquei a ultrassom, né? Eu fiz no Hospital Previna, que é aqui pertinho de casa. Fui marcar a primeira ultrassom. Eu ainda não estava acreditando que eu estava grávida, independente que tava o médico falando, minha mãe falando, que os exames lá já tinham provado, mas eu estava achando que eu não estava grávida. Então, ou seja, eu estava em negação com isso mesmo. Não foi uma coisa assim que eu super aceitei assim de cara. E é estranho, né? Porque pra uma pessoa que queria tanto ser mãe, isso aconteceu comigo. Não dá pra explicar, mas era um sentimento que eu tinha mesmo, de negação, que eu falei, eu não tô. E por um lado eu tinha medo de achar que eu estava e chegar lá e falar, não tem bebê nenhum aí, tá louca? Aí eu já ia ficar muito frustrada, ia querer fazer um bebê na hora, né? Então, o melhor era só esperar. Aí parece que essas 2 semanas pra fazer esse ultrassom não chegava de jeito nenhum. Gente, sério, que horrível, porque não passava os dias. Pra mim, eu tava tão ansiosa que não passava. Quando chegou o dia, eu fui lá e eu fui sozinha fazer, porque o Jonathan tava trabalhando, minha mãe também tava trabalhando, então eu fui sozinha. Aí você já vai mais apreensiva, né? Fui. A minha primeira ultrassom, ela teve que ser transvaginal pelo tempo que eu estava de gestação. Pelas contas do médico, 7 semanas. Então já tinha passado umas 2 semaninhas aí. Aí eu até peguei aqui, ó, pra me lembrar, porque não lembrava exatamente os dias, mas foi 2 semanas mesmo. Quando eu fui fazer, eu já estava com 9 semanas e 3 dias. Ou seja, gente, eu passei assim, quando eu descobri a gravidez, eu já estava praticamente com 2 meses. 7 semanas e 3 dias, eu tava com quase 2 meses. Então, todos os sintomas iniciais, eu só não achei que eu estava logo grávida, porque eu não tive esse negócio de já enjoar. Sabe? Porque tem muito isso. Tem mulher que ela já, nas 2, 3 semanas, já tá enjoando. Eu não tive isso. Só tinha dor de cabeça, que era uma coisa normal. O sono, que pra mim era só um cansaço. Tipo, o cansaço aumentou. A fome, que meu apetite tinha aumentado, mas eu não estava nem notando. Minha mãe que falou que estava observando, que eu estava comendo muito. Então, pra mim, não teve aquilo de me tocar, sabe? Falar, talvez eu esteja grávida. Não. Eu simplesmente, fui. Então, quando eu descobri, já tava com quase 2 meses. Então, depois desse tempo que eu descobri, aí que o negócio apertou. Fiz a ultrassom, aí foi a confirmação, né? Ouvi o coração, tudo, e aí, tipo, mano, eu tô grávida. Depois da ultrassom, eu comprei aquele teste Clear Blue e fiz o teste também, porque... Não foi depois, minto. Acho que antes, uns dias antes da ultrassom, e olha que eu já tinha ultrassom marcada, mas uns dias antes eu comprei mais um teste, esse Clear Blue, pra saber quantas semanas eu estava mesmo. E eu, bem burra, comprei e achei que ele ia mostrar, tipo, as semanas exatas. E não, ele só mostra, tipo, se você tiver com mais de 3 semanas, aí 3 mais. E eu fiquei, tipo, eu já sei que eu tô com mais, quanto tempo? Então eu tava numa ansiedade, assim, absurda. Fiz tudo bonitinho, aí foi quando começaram as coisas. Quando eu já tava com 2 meses, né? Aí eu comecei a sentir o enjoo. Aí o negócio ficou feio. Por quê? O meu enjoo, ele não tava assim, aquela coisa de, meu Deus do céu. Eu amanhecia enjoada, então eu tomava café, eu melhorava. Eu não tinha um problema, assim, de ficar enjoando. Só que aí, quando era no final da tarde, que eu pegava ônibus, porque pra quem não sabe, eu trabalho fora.
Então, no final da tarde que eu pegava o ônibus pra voltar pra casa, eu vinha o caminho inteiro enjoada. Chegava em casa vomitando. Era assim, batata. Quando eu dava o final do dia, depois de almoçar, depois de tudo. Aí foi passando as semanas, chegou no terceiro mês e eu continuei com esse enjoo todo. Cheguei assim, no nível que bebi água, vomitava. Às vezes, de manhã mesmo, antes de comer qualquer coisa, eu tomo água. E aí, quando eu tomava água, vomitava. Começaram a mudar muita coisa em mim, muita coisa mesmo, coisa assim que antes não tinha nada a ver e começou a mudar bastante. Como, por exemplo, antes eu não tinha problema com chocolate. Sempre comi chocolate assim, absurdamente até, porque teve uma época que precisava comer chocolate, um pedaço que fosse assim por dia. Então, sempre comi normalmente. Já na gravidez, desde o começo que eu comecei a comer, se eu comia, eu não conseguia comer uma quantidade grande, sabe? Não grande, exagerada, mas um pouco que eu comia, eu já queria vomitar. Já ficava meio enjoada ali do doce e tudo. E eu fiquei, como assim, gente? Chocolate, pelo amor de Deus, sou eu. Mas não queria descer normalmente como sempre desceu. Já era uma coisa que... E eu tive um sério problema. Quando eu descobri a gestação, eu não sabia que eu já descobri com infecção de urina. Eles fazem aquele exame de sangue, exame de urina, tudo bonitinho. E aí, quando depois eu peguei o resultado, eu descobri que eu já estava com infecção de urina. Porém, eu descobri, assim, da pior forma possível, porque eu fui parar no hospital, acho que eu tava com 4 meses, de 3 para 4 meses, já no segundo trimestre. E aí eu tava sentindo muitas dores pontadas na barriga mesmo, no pé da barriga, forte. E eu fiquei preocupada, né? Porque mãe de primeira viagem, a gente já pensa, pronto, vou perder o bebê. Como os 3 primeiros meses, 4 primeiros, já são aquele tempo, assim, que você tem que tomar muito cuidado pra não ficar, pra não ter um aborto, alguma coisa do tipo. Então eu fiquei com medo. E aí eu corri pro hospital. Quando chegou lá no hospital, meu xixi tava normal, não tinha coloração, sabe, mais forte, não tinha nada disso. E aí quando eu cheguei lá, eu estava com infecção de urina. E pelos meus outros exames, que não tinham falado nada, eu já descobri a gravidez com infecção de urina. Então, assim, teve um tempo prolongado para isso aí piorar bastante. E minha sorte que não piorou, mas não piorou assim, eu comecei a sentir as pontadas, mas não absurdamente, entendeu? Para prejudicar o bebê. E aí comecei a tomar remédio, tudo, me cuidei, tudo ok. Usei pomada também, que o médico me passou pomada, e aí fiz. Aí, chegando no segundo trimestre, aumentou os enjoos. Gente, eu enjoei até os 5 meses. Eu tava vomitando. Não tinha, assim... Não teve isso de, com 3 meses você para, já passa, ou no máximo 4. Não. 5, quase pra 6, eu ainda estava vomitando bastante, assim, bastante mesmo. De acordar vomitando, de comer mesmo e vomitar. Uma coisa que eu fui muito errada nessa gestação. Falo pra vocês, não façam isso. A gente não pode ficar um intervalo grande sem comer, entendeu? O problema também é muito disso. O enjoo, às vezes, eu ficava com um intervalo muito grande sem comer. E aí, quando eu já ia comer, eu já tava passando muito mal e vomitava. Ou comia e vomitava, não aguentava comer. Então, assim... É uma coisa que eu falo pra não fazer. Se tiver como levar bolachinha na bolsa, qualquer coisa, comam, porque faz muito mal a gente ficar sem comer. É um negócio sem controle, você perde totalmente o controle da sua vida, do seu corpo, assim, sabe? Porque normalmente quando a gente vai ter mudanças, é algo mais tranquilo, devagar. E quando você engravida, você não tem um tempo assim, não é no seu tempo. É no tempo do bebê. Então, as mudanças são muito drásticas, assim, muito rápidas. Você não tem controle. Hormônio, eu tava muito estressada, gente. No começo, meu Deus do céu, eu tava muito estressada. Eu já não sou uma pessoa muito calma. Então, piorou muito mais. Eu tava muito nervosa, muito estressada, muito chorona, sabe? E tem uma coisa que aconteceu muito nessa gestação e que eu acho que é ruim, porque eu tinha medo de ficar, como que eu vou explicar? De chegar ao ponto que muitas mulheres, que eu sei que acontece, chegaram. Então, assim, eu sempre, na minha gravidez, eu me senti muito sozinha. Muito sozinha. Então, eu tinha medo de ter a depressão na gravidez.
E eu acho que é alguma coisa que, gente, sério, pra mulher que passa por isso, que sente isso, é muito doloroso, é muito triste e é muito difícil. Não é algo que você vai acordar no dia seguinte e vai ter passado. Parece que as coisas vão piorando. Então eu me sentia muito sozinha, me sentia muito mal. E eu tava com esse receio. Mas Deus sabe o que faz, é Ele que me sustenta sempre, então não tenho que ficar tendo dúvidas sobre isso. Deixa eu ver. Meus seios, eles começaram a aumentar. Eu não senti tanta diferença, mas as pessoas que me conhecem, porque eu nunca fui de ter muito peito, mas as pessoas que me conhecem falam, Gi, você tá com peitão. E eu não acho que tá tão grande assim. Às vezes eu olho e eu falo, será? E às vezes eu olho e eu falo, meu, cresceu realmente. Minha auréola, ela cresceu, mas ela não cresceu tanto. Ela cresceu um pouco, sim, mas não foi tanto. Eu sei que tem mulheres que crescem até mais. Também não sei se daqui pro final da gestação vai crescer mais, mas ela deu uma boa crescidinha. E tive um certo problema depois disso. Eu acho que depois de 4 meses, eu fui parar no hospital de novo, porque eu estava com sangramento. Eu tive uma fase assim de ficar quase um mês muito gripada. Minha imunidade, ela sempre foi muito baixa, então ela baixou mais ainda. E aí eu fui ficando pior. E como a gente não pode tomar as coisas, né? Eu não tinha muito o que fazer e tinha que ir me virando com o que podia. Só que aí eu comecei a ter sangramento. Aí lá vai eu correr pro hospital de novo, desesperada. Fui pro hospital, quando eu cheguei lá, o médico falou pra mim que o sangramento, o bebê tava ótimo, o colo do útero tava tudo ok. O problema era que a minha gripe tava muito forte. Então tava me causando sangramento, uma coisa de louco, né? Eu jamais ia imaginar que poderia acontecer isso, gente. É um negócio. Quando você pode imaginar o que é uma gravidez, mas você só sabe quando você passa, porque aí você começa a ler muito, pelo menos eu sou assim. Leio tudo, eu assisto muita coisa, eu vejo várias experiências, não que pra me deixar receosa, mas pra me deixar esperta de que se de repente algo que eu ver que alguma outra pessoa passou, e de repente eu me veja passando pela mesma situação, para eu não ficar totalmente desesperada. Eu tenho uma noção, pelo menos, do que tá acontecendo. Então acabou que eu fui fazendo isso tudo e graças a Deus melhorei. Tomei remédio também para o sangramento, tudo, melhorei, tá tudo ok. O bebê também tava ótimo, então não tive complicação nenhuma. E acho que eu tive um problemão também. Gente, sério, não foi fácil. Eu falo pra vocês que não foi fácil, assim, esse começo. Não tá sendo uma gestação fácil. Gestação, ela não é doença, mas você tem que ter muito cuidado. É um negócio que você se sente muito limitado, porque você pensa que vai ser tudo ok, mas não é tudo ok. Se você não tiver cuidado, você vê que você não é mais a mesma pessoa, sabe? O seu corpo muda muito. Desde o começo, do terceiro mês já, no primeiro e segundo trimestre, eu já tive muita dor nas minhas costas, desde o comecinho. Não tinha aquela barrigona, mas minha barriga cresceu muito rápido, tanto que a médica falava assim, que será que não era gêmeos? Porque ela achava mesmo, porque minha barriga tava muito grande, crescendo muito rápido mesmo. Não teve aquele negócio de, sabe, um pouquinho, não. Eu vou tentar achar foto, eu não achei foto, porque como eu falei que eu não estava muito empolgada, tudo, eu não tirava aquelas fotos, sabe, pra ficar, nossa, minha barriga. Não, eu tirava algumas fotos, assim, aleatórias pra mandar pro Jonathan. A gente ainda não tava morando junto, então eu mandava pra ele como que tava crescendo. Mas não é aquele tipo de foto que você vai postar ali, tipo, ai, que linda, maravilhosa. Mas eu vou ver se eu acho alguma e mostro pra vocês aqui. Minha barriga cresceu muito rápido e com isso veio as minhas dores nas costas muito rápido. Eu fiquei travada de cama várias vezes. Eu não aguentava fazer nada. Ainda não aguento, né? Fazer nada, gente, desde o começo. Normalmente isso vai com a evolução, tudo. O meu, sério, assim que eu descobri, eu já estava desse jeito. Eu fui limpar a casa e as minhas costas travaram. Eu limpei a casa. Quando eu deitei pra levantar, eu não aguentava de dor.
embaixo das minhas pernas, sabe? Na parte do bumbum, junto com as costas, tudo doía muito, muito, muito. Eu nunca tinha sentido uma dor assim, nunca tinha sentido desse jeito mesmo. Como eu falei, eu sempre fazia academia, tudo, então não era coisa que, sabe, pra mim não era pra acontecer isso, porque eu falava, caramba, sempre fiz atividade física, sempre fiz as coisas, não era aquela pessoa bem sedentária que não fazia nada e de repente o corpo tá mudando e realmente vai responder a isso. Não, mas desde o começo eu sentia muita, muita, muita dor. Então, desde então, várias vezes fiquei travada. Vira e mexe, se eu não tiver cuidado e eu exagero em alguma coisa que eu faço, exagero em peso, exagero em limpar a casa. Quando eu vou ver, eu tô morrendo de dor, pra dormir é horrível, porque dói muito mesmo. Não imaginava que ia ser dessa forma, mas é como fala, né? Cada mulher tem o seu corpo, o seu jeito. Queria muito ser daquelas mulheres que, nossa, que engravida, que não sente nada, que daqui a pouco o parto é muito rápido. Eu queria ser assim. Mas, né, cada um é cada um, então a gente tem que saber aceitar e respeitar e entender que essas mudanças é só porque nosso nenenzinho precisa disso, entendeu? Ele precisa desse espaço, ele precisa dessa mudança do nosso corpo, ele vai mudar a gente de dentro pra fora, literalmente. Então são coisas que o amor que uma mãe tem pelo filho não tem explicação. A gente sabe que é fase, que tudo vai passar, é doloroso, não é fácil, não vou dizer que é mil maravilhas, porque não é. Muitas vezes eu fui trabalhar passando muito mal, quase desmaiando, já desmaiei na estação, então assim, não é fácil, entendeu? Mas no fim eu sei que vai valer muito a pena depois que você vê o rostinho, depois que estiver ali com você. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo do primeiro e do segundo trimestre. Eu falei acho que bastante até. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou estar trazendo o vídeo do terceiro trimestre, que eu já entrei no terceiro trimestre. Então eu vou estar trazendo o vídeo. Eu só fiz esse mesmo pra não deixar vocês tão assim, aleatório. Nossa, ela fez terceiro, não fez nem primeiro e segundo. Então tentei fazer um resumão aí. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, tá bom? Deixem aquele like pra mim. E é isso, até o próximo vídeo.